Arquivo Sombrio. Os ecos que você ouve, talvez não sejam apenas da sua imaginação. O que você faria se um simples toque de um estranho fosse capaz de destruir sua sanidade mental? Os eventos que você está prestes a conhecer aconteceram no centro de São Paulo, onde um executivo bem-sucedido descobriu que algumas contaminações não podem ser lavadas. As autoridades médicas tentaram classificar como surto psicótico, mas as evidências sugerem algo muito mais perturbador. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos de degradação mental que talvez você deseje nunca ter conhecido. Ricardo Mendes tinha 32 anos e trabalhava como gerente financeiro em uma das maiores empresas de consultoria do centro de São Paulo. Sua rotina era impecável. Acordava às 6 da manhã, tomava banho, vestia um dos seus ternos perfeitamente passados e seguia para o escritório na Avenida Paulista. Era o tipo de homem que mantinha as unhas sempre aparadas, os sapatos engraxados e nunca saía de casa sem passar desodorante 2 vezes. Na noite de 15 de março de 2023, Ricardo trabalhava até mais tarde que o habitual. O escritório estava vazio. Apenas algumas luzes de emergência iluminavam os corredores. Ele finalizou os relatórios trimestrais e olhou para o relógio. 22h45. Sua esposa Marina já havia mandado 3 mensagens perguntando quando ele chegaria. O caminho de volta para casa o levava através do centro da cidade. Ricardo preferia pegar o metrô, mas naquela noite decidiu caminhar. O ar estava pesado, carregado com aquela umidade característica que precede as chuvas de outono paulistanas. As ruas estavam relativamente vazias, apenas alguns transeuntes apressados e os habituais moradores de rua que se acomodavam nas marquises e vãos dos edifícios. Ricardo sempre evitava contato visual com os sem-teto. Não por maldade, mas por uma espécie de desconforto visceral que sentia ao vê-los. Era como se a miséria fosse contagiosa, como se olhar diretamente para aquelas pessoas pudesse de alguma forma manchar sua vida organizada e limpa. Ele acelerava o passo, mantinha o olhar fixo no chão e seguia em frente. Naquela noite, caminhando pela rua Barão de Itapetininga, ele viu uma figura encolhida próxima à entrada de uma antiga galeria comercial. Era um homem idoso, vestindo trapos que um dia foram roupas, com cabelos grisalhos e emaranhados que pareciam não ver água há meses. Suas mãos eram especialmente perturbadoras, negras de sujeira, com unhas crescidas e amareladas, dedos que pareciam ter se tornado parte permanente da imundície urbana. Ricardo suspirou e pensou: vai pedir dinheiro de novo, não vou dar nem um centavo para esses vagabundos. Ele ajustou a pasta executiva no ombro e se preparou para passar rapidamente pelo mendigo, como fazia todas as vezes. Mas algo diferente aconteceu naquela noite. Quando Ricardo se aproximou, o homem levantou a cabeça. Seus olhos eram de um azul desbotado, quase cinza, como se a cor tivesse sido drenada por anos de sofrimento. Não havia súplica naquele olhar, nem desespero. Havia algo pior. Uma espécie de conhecimento silencioso, como se ele pudesse ver através das aparências cuidadosamente construídas de Ricardo. Por favor, murmurou o homem, estendendo uma das mãos trêmulas. Apenas uma moeda. Ricardo nem diminuiu o passo. Não tenho nada, mentiu, passando reto. Mas então, algo inesperado aconteceu. O mendigo se levantou com uma agilidade surpreendente para sua aparente fragilidade e seguiu Ricardo por alguns metros. Espera, disse o homem, sua voz mais firme agora. Eu sei quem você é. Ricardo parou e se virou irritado. Não me conhece não, e não me siga. Foi então que o mendigo estendeu a mão direita e, antes que Ricardo pudesse reagir, tocou suavemente o pulso dele. O contato durou apenas 2 segundos, mas foi o suficiente para que Ricardo sentisse toda a textura daquela pele ressecada, a temperatura fria e pegajosa, a umidade de algo que não havia sido lavado em meses. O homem começou a rir. Não era uma risada normal, mas algo gutural e perturbador, como se viesse de algum lugar profundo dentro dele. Sujeira, disse ele, ainda segurando o pulso de Ricardo. Sujeira tem sujeira nas suas coisas. Sujeira por toda a parte. Ha 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 ha. Ricardo puxou o braço com força,
libertando-se do toque. Saia de perto de mim, seu doente. Como ousa tocar na minha mão? Mas o mendigo continuou rindo, aquele som terrível ecoando pela rua vazia. Minhas mãos, elas estão sujas agora, disse ele, olhando para as próprias palmas. Você tem que limpar toda essa sujeira. Elas estão todas sujas agora. Você vai ter que lavá-las muito tempo. Ricardo sentiu uma onda de nojo subir pelo peito. Olhou para o próprio pulso onde havia sido tocado, e por um momento teve a impressão de que podia ver uma mancha escura se espalhando pela pele, como tinta na água. Balançou a cabeça, tentando se livrar da sensação ridícula. Você está louco, disse ele, mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. O mendigo parou de rir abruptamente e o encarou com aqueles olhos desbotados. As palavras daquele velho sujo, murmurou ele, como se falasse consigo mesmo. Seu rosto louco vai ficar na sua mente. Você vai ficar tão preocupado com a limpeza das mãos que vai ficar atordoado. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo profundamente perturbador na forma como o homem falava, como se soubesse de algo que Ricardo não sabia. Ele virou as costas e começou a andar rapidamente, quase correndo, ouvindo atrás de si o eco daquela risada terrível se dissipando pela noite paulistana. Enquanto caminhava, Ricardo não conseguia tirar da mente as palavras do mendigo. Olhava constantemente para o próprio pulso, convencido de que ainda podia sentir a textura daquela pele imunda em contato com a sua. A sensação era tão vívida que ele chegou a esfregar o local com a manga da camisa, tentando se livrar da lembrança física do toque. Mas o que mais o perturbava era a certeza crescente de que o homem tinha razão sobre uma coisa. Ele realmente estava ficando obcecado com a limpeza das mãos. E você, já sentiu alguma vez que um simples toque pudesse mudar completamente sua percepção sobre si mesmo? Quando Ricardo finalmente chegou ao seu apartamento na Vila Madalena, eram quase 24 horas. Marina estava assistindo televisão na sala, ainda acordada apesar do horário. Ela era uma mulher delicada, com cabelos castanhos sempre bem arrumados e um sorriso que normalmente acalmava qualquer tensão do dia de trabalho dele. "Amor, você está bem?" perguntou ela, notando a expressão perturbada no rosto do marido. "Parece que viu um fantasma." Ricardo nem respondeu imediatamente. Ele estava olhando fixamente para as próprias mãos, como se pudesse ver algo que ela não via. "Preciso tomar um banho", disse ele, passando direto por Marina e se dirigindo ao banheiro. "Mas você tomou banho de manhã", Marina comentou, seguindo-o. "E não jantou ainda." "Não estou com fome", Ricardo respondeu, já fechando a porta do banheiro atrás de si. Marina ficou do lado de fora, preocupada. Ela podia ouvir o barulho da água correndo, mais forte que o normal. Não era o som usual de alguém tomando banho, mas como se ele tivesse aberto todas as torneiras ao mesmo tempo. Dentro do banheiro, Ricardo havia ligado a água quente da pia e estava lavando as mãos com uma intensidade frenética. Pegou o sabonete e começou a esfregar, criando espuma abundante. Mas quando enxaguou, a sensação de sujeira ainda estava lá. Ele podia sentir, como se houvesse algo grudado em sua pele que a água não conseguia remover. Tentou novamente, desta vez usando mais sabonete. Esfregou entre os dedos, sob as unhas, os pulsos, os antebraços. A água estava tão quente que começou a deixar sua pele avermelhada, mas ele não diminuiu a temperatura. Na verdade, aumentou ainda mais, como se a dor da queimadura fosse necessária para purificar o que havia sido contaminado. "Ricardo!" Marina bateu na porta. "Você está bem aí dentro? Já faz 20 minutos. 20 minutos? Ricardo olhou para o relógio na parede do banheiro e se assustou. Não havia percebido que tanto tempo havia passado. Suas mãos estavam vermelhas e ressecadas, mas a sensação de sujeira persistia. Era como se ela tivesse se infiltrado não apenas na pele, mas em algum lugar mais profundo, um lugar que sabonete e água não conseguiam alcançar. "Estou bem", gritou ele, mas sua voz soou estranha, mais aguda que o normal. Ele tentou parar de lavar as mãos, mas quando fechou a torneira, a sensação de imundície retornou com força total. Era como se pudesse sentir milhões de bactérias, vírus e partículas de sujeira se espalhando por sua pele. Abriu a torneira novamente e recomeçou o processo. Marina tentou abrir a porta, mas Ricardo havia trancado por dentro. "Amor, você está me assustando." "O que aconteceu?" "Nada."
Ele gritou o mais alto que pretendia. Apenas me deixe em paz. Mas não era nada. Ricardo sabia que algo fundamental havia mudado naquela noite. As palavras do mendigo ecoavam em sua mente. Você tem que limpar toda essa sujeira. Elas estão todas sujas agora. Você vai ter que lavá-las muito tempo. Como ele podia saber? Como aquele homem imundo podia ter previsto exatamente o que estava acontecendo? Ricardo continuou lavando as mãos. Usou diferentes sabonetes, detergente, até mesmo um pouco de álcool que encontrou no armário. Nada funcionava. A sensação de contaminação não apenas persistia, mas parecia estar se espalhando. Agora ele sentia como se seus braços também estivessem sujos, depois o peito, o pescoço. Era 2 da manhã quando Marina finalmente conseguiu que ele saísse do banheiro. Ricardo estava pálido, com os olhos fundos e as mãos em carne viva de tanto esfregá-las. Ele mal conseguia olhar para ela diretamente. Meu Deus, Ricardo! O que você fez com as suas mãos? Marina perguntou-se horrorizada. Elas estavam sujas. Ele respondeu simplesmente, como se isso explicasse tudo. Sujas como? Você estava no escritório o dia todo. Ricardo não conseguia explicar. Como poderia dizer que um mendigo o havia tocado e de alguma forma transferido para ele uma sujeira que não podia ser vista, apenas sentida? Como poderia explicar que sabia com absoluta certeza que suas mãos estavam contaminadas com algo que ia além da sujeira física? Nos dias seguintes, a situação apenas piorou. Ricardo acordava às 5 da manhã para ter tempo suficiente de lavar as mãos antes de ir trabalhar. Chegava atrasado porque parava no banheiro da empresa 3, 4 vezes durante o dia. Suas mãos estavam constantemente feridas, sangrando em alguns pontos onde a pele havia se rompido de tanto atrito. Marina tentava convencê-lo a procurar ajuda médica, mas Ricardo insistia que não havia nada de errado com ele. Vocês não entendem, dizia ele. Vocês não podem ver a sujeira porque não foi em vocês que ela foi passada. Era verdade. Apenas ele podia ver. Quando olhava para as próprias mãos, Ricardo via camadas e camadas de imundície que pareciam se mover sob sua pele. Às vezes, tinha a impressão de que podia ver pequenos organismos se rastejando entre seus dedos, alimentando-se de sua carne limpa. Uma semana após o encontro com o mendigo, Ricardo estava no banheiro da empresa quando um colega de trabalho entrou. Cara, você está bem? Perguntou o colega, observando Ricardo esfregar as mãos com uma intensidade quase violenta. Suas mãos estão sangrando. Ricardo parou e olhou para o colega através do espelho. Por um momento teve a impressão de que podia ver a mesma sujeira se espalhando pelo rosto do outro homem, como se ela fosse contagiosa através do ar. Você não pode ver, disse Ricardo, sua voz assumindo um tom similar ao do mendigo naquela noite. Mas está se espalhando. Está se espalhando para você também. O colega recuou, perturbado pela expressão no rosto de Ricardo. Acho que você deveria ir para casa descansar, disse ele, saindo rapidamente do banheiro. Mas Ricardo sabia que não adiantaria ir para casa. A sujeira o seguiria aonde quer que fosse. Ela agora fazia parte dele. Havia se tornado parte de sua essência. E o pior era que ele estava começando a suspeitar que o mendigo não havia sido apenas um encontro casual. Havia algo mais. Algo que ele ainda não conseguia compreender completamente, mas que se tornava mais claro a cada dia que passava. O que você faria se percebesse que sua própria percepção da realidade estava sendo alterada por algo que ninguém mais consegue ver? 2 semanas depois do encontro, Ricardo havia perdido 6 quilos. Suas mãos estavam constantemente enfaixadas devido às feridas que não cicatrizavam, e Marina ameaçava deixá-lo se ele não procurasse ajuda psiquiátrica. Ele havia faltado 4 dias ao trabalho, alegando estar doente, mas na verdade passava o tempo todo no banheiro, em um ritual de limpeza que durava horas. Foi numa quinta-feira, por volta das 15 horas, que Ricardo decidiu voltar ao local onde havia encontrado o mendigo. Ele precisava entender o que havia acontecido naquela noite. Precisava de respostas. A rua Barão de Itapetininga estava movimentada, com o fluxo normal de pedestres do centro da cidade. Ricardo caminhou até a entrada da galeria comercial onde havia visto o homem, mas não havia ninguém lá. Ele ficou parado por quase 1 hora, esperando, observando cada morador de rua que passava, mas nenhum deles era o homem que procurava.
Quando estava prestes a desistir, Ricardo ouviu uma voz familiar atrás dele. Você voltou. Ele se virou e viu o mendigo parado a poucos metros de distância. O homem parecia exatamente igual àquela noite, com as mesmas roupas imundas, os mesmos cabelos emaranhados, as mesmas mãos negras de sujeira, mas havia algo diferente em seus olhos. Eles pareciam mais focados, mais conscientes. Você fez alguma coisa comigo, disse Ricardo aproximando-se. Desde que você me tocou, eu não consigo parar de lavar as mãos. Você me contaminou com alguma coisa. O mendigo sorriu, revelando dentes amarelados e alguns ausentes. Eu não te contaminei com nada, disse ele. Eu apenas te mostrei o que sempre esteve lá. Do que você está falando? A sujeira, Ricardo. Ela sempre esteve em você. Você apenas não conseguia vê-la antes. Ricardo sentiu um arrepio. Como você sabe meu nome? Eu nunca te disse meu nome. Eu sei muitas coisas sobre você, respondeu o mendigo, começando a caminhar lentamente em círculos ao redor de Ricardo. Sei que você sempre teve nojo dos pobres, dos sujos, dos desamparados. Sei que você atravessava a rua para não passar perto de nós. Sei que você sempre acreditou que era melhor que nós. Isso não é verdade. Ricardo mentiu, mas sua voz soou fraca. Não é? O mendigo parou na frente dele. Então por que você está aqui? Por que veio me procurar? Ricardo não conseguiu responder. Ele olhou para as próprias mãos enfaixadas e de repente compreendeu. Você não é real, é? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Eu sou tão real quanto sua culpa, respondeu o mendigo. Tão real quanto seu nojo de si mesmo. Tão real quanto sua necessidade de se purificar. Você está dizendo que eu estou louco? Estou dizendo que você finalmente consegue ver a verdade. A sujeira não está nas suas mãos, Ricardo. Está na sua alma. E não importa quanto você lave, não importa quanto sangue você derrame, ela sempre estará lá. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Tudo começava a fazer sentido de uma forma terrível. O mendigo, o toque, a sensação de contaminação, tudo fazia parte de algo maior, algo que vinha crescendo dentro dele há anos. Não, ele balançou a cabeça. Não, você me tocou, eu senti, você é real. Eu sou real. Porque você precisa que eu seja real, disse o mendigo, sua voz agora ecoando como se viesse de muito longe. Você precisa de alguém para culpar pela sua própria imundície. Ricardo olhou ao redor e percebeu que as pessoas passavam por eles como se nada estivesse acontecendo. Ninguém olhava para o mendigo, ninguém parecia vê-lo. Era como se apenas Ricardo pudesse perceber sua presença. Você quer saber a verdade? Perguntou o mendigo, aproximando-se novamente. A verdade é que você sempre foi sujo. Sujo de preconceito, sujo de arrogância, sujo de indiferença. E agora, finalmente, você pode sentir fisicamente o que sempre foi verdade espiritualmente. Ricardo caiu de joelhos no meio da calçada. As pessoas passavam por ele, algumas parando para ver se ele estava bem, mas ninguém mencionava o mendigo. Porque não havia mendigo. Nunca havia havido. Eu estou louco, ele murmurou, olhando para as próprias mãos. Eu estou completamente louco. Não, disse uma voz suave ao seu lado. Ricardo levantou os olhos e viu Marina ajoelhada ao lado dele. Você não está louco, amor. Você está doente. Mas nós vamos te ajudar. Ela havia seguido Ricardo depois que ele saiu de casa sem avisar. Havia visto ele conversando sozinho na rua. Havia percebido o momento em que ele finalmente compreendeu o que estava acontecendo. Ele estava aqui. Ricardo disse, chorando. O homem sujo estava aqui. Ele me tocou. Ele me contaminou. Não havia ninguém aqui além de você. Marina disse gentilmente, ajudando-o a se levantar. Vamos para casa. Vamos procurar ajuda. Mas enquanto Marina o guiava pela rua, Ricardo teve certeza de que ouviu bem baixinho aquela risada terrível mais uma vez. E quando olhou para as próprias mãos enfaixadas, podia jurar que via pequenas manchas escuras se espalhando por baixo das bandagens. Porque talvez a verdade mais assustadora de todas fosse que, mesmo sabendo que o mendigo era um produto de sua própria mente, a sensação de sujeira permanecia. E sempre permaneceria. Afinal, algumas contaminações são tão profundas que transcendem a realidade física e se tornam parte permanente de quem somos.
Se esta história despertou seus próprios medos internos sobre contaminação e culpa, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio revelam verdades que preferimos manter enterradas. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de enfrentar os fantasmas que vivem dentro de cada um de nós.